Deus poderoso, aleluia, Jesus. Obrigado, Pai querido, por tudo, meu Salvador. Bem, é uma passagem bastante conhecida de todos, toda a igreja conhece. Lucas 24. Vou ler um pouquinho extenso, para que todos possam entender e compreender a história aqui transcrita e que possamos entender também durante a mensagem de hoje. Aleluia. Tá bem? Lucas capítulo 24. E vamos ler a partir do verso 16. 15 melhor, diz assim, 24, 15. E aconteceu que, ouvindo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou. E ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele disse: que palavras são essas, caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles perguntou: quais? Eles disseram: mas que diz a respeito de Jesus de Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje, no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. E verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos que disse que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como mulheres haviam dito, porém eles não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achavam em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles como que iam para mais longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abrindo-se-lhes então os olhos, e os conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém? Aleluia. Repitam comigo após mim assim, ó: porventura não ardia em nós, em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras. Amém. Oramos um pouquinho. Soberano Deus, Pai, no teu nome, Senhor Jesus, nós oramos nessa noite. Pai querido, aqui está a tua igreja, aqui está, Senhor, a menina dos teus olhos nessa noite, reunida, Senhor, para ouvir a tua palavra. Espírito Santo, nós te convidamos a trabalhar em cada coração. Nós te convidamos a trabalhar em nossas vidas nessa noite, Senhor.
Eu também sou ouvinte da tua palavra, Senhor. Eu também, Senhor, sou necessitado da tua bondade, da tua misericórdia. Espírito Santo, vem nesta noite, envolve a nossa vida, envolve, Senhor, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem nesta noite. Que ninguém fique de fora do teu mover, que ninguém fique de fora do teu tocar. Ó Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos declarar nessa noite o nosso amor. Nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós precisamos de Ti. Senhor, nos louvores nós te adoramos. Nos louvores, Senhor, nós declaramos o nosso amor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Assim eu te agradeço para a glória do teu santo nome. Amém. Poder sentar um pouquinho, irmãos. Perdoe, estou um pouco gripado, vou tossir algumas vezes. Bem, o culto, ele tem um tema, né? Incendeia, é isso? Incendeia. Bonito tema, né? E creio que nasceu no coração de Jesus Cristo para que os irmãos abordassem esse tema durante os vossos cultos, os vossos eventos que tem a cada ano, a cada 2 anos. Né? Então, se eu fosse dar um título a essa palavra, eu diria corações ardentes. Vou repetir. Corações ardentes. Mas quando o fogo da esperança volta a queimar. Corações ardentes e quando o fogo da esperança volta a queimar. Amém. O texto dessa noite, ele nos narra uma história muito interessante e apropriada também para os dias de hoje. E desse texto eu quero aplicar, né, para nossas vidas nos dias de hoje. Fala de 2 discípulos cheios de esperança, cheios de alegria, cheios de convicções pelo seu mestre e por aqueles que eles confiavam que seria o seu libertador aos olhos humanos e aos olhos deles. Mas eles iam a caminho de Emaús, uma aldeia que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E de todo o ocorrido, eles iam comentando, quem sabe com o seu coração triste, quem sabe com lágrimas nos olhos. Eu quero dizer para os irmãos o perigo do caminho de Emaús. Eles iam por aquele caminho, conversando, discutindo entre eles, com tristeza no seu coração, porque eles viram Jesus ser crucificado. Eles viram Jesus ser morto na cruz do Calvário. E eles, por medo, eles saíram de Jerusalém e começaram a caminhar a direção à aldeia de Emaús. Ao declinar da tarde e começo da noite, eles já estavam chegando à aldeia. E eles conversavam, como diz o texto aqui. E quando menos eles esperam, alguém se aproxima deles. Alguém se aproxima e escuta a conversa deles. Aleluia. Aleluia. E essa pessoa pergunta e diz: o que vocês estão conversando? E eles dizem: ué, tu não sabe o que aconteceu nos últimos dias? O Jesus, o Nazareno prometido para Israel, os sacerdotes e os mestres da lei entregaram a crucificação. Eu creio que quando esses 2 homens, discípulos de Jesus, começaram a falar com o próprio Jesus, mas o texto diz que os seus olhos estavam vendados. Eles não conseguiam ver o que estava acontecendo.
Verdade. Os olhos fechados, entristecidos. E aqui nós vemos que os olhos espirituais se fecharam para uma realidade que eles estavam vivendo, que estava acontecendo. Conversando sobre a morte de Jesus, não passou muitos dias. Interessante que não passou 2 meses, não passou 1 ano, não passou 6 meses. É um fato que tinha acontecido naquela semana, naquela sexta-feira. Aleluia. Mas o caminho de Emaús, durante a trajetória que eles andavam, trouxe um momento de tristeza, de desolação, de angústia, que o próprio Jesus, se aproximando deles, eles não perceberam que era castigo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Muitas pessoas hoje, dentro dos ministérios, dentro das igrejas, estão como a caminho de Emaús. Estão desiludidos, com uma vida em crise, com famílias se destruindo, pessoas frias, pessoas angustiadas, fracos na fé, desanimados. Aleluia. O fogo apagou dos corações. Assim como os 2 discípulos do caminho de Emaús, o fogo já tinha apagado do seu coração, a sua alma entristecida, e eles nem perceberam que Jesus estava caminhando com eles. Aleluia. E muitas vezes nós chegamos num culto, sentamos em nossos bancos e nem percebemos que Jesus está no nosso lado e quer entrar no nosso coração. Começamos a ouvir a palavra de Deus, mas parece que estamos cegos, porque iniciamos uma trajetória no caminho de Emaús. E nós vimos aqui que o caminho de Emaús é caminho de desânimo, é caminho de tristeza, é caminho de desolação, é caminho de fraqueza espiritual, o caminho de Emaús. E hoje nós deparamos com pessoas assim, não são todas, é lógico, mas encontramos pessoas nos dias de hoje assim. Pastor, pessoas desiludidas com a igreja, pessoas que acham que o pastor faz pouco caso, acham que a pastora não dá atenção, por isso ou por aquilo, e o seu coração esfria. E o coração esfria, vem a cegueira espiritual. E quando vem a cegueira espiritual, nós começamos a enfrentar certos tipos de dores na nossa alma, assim como os 2 discípulos caminhavam pelo caminho de Emaús, frios na fé, desanimados por algo que aconteceu sobre as suas vidas que eles não esperavam. Muitos de nós estamos dentro da igreja, congregando há 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 anos, 10 anos, 20 anos, mas algumas coisas que acontecem na nossa vida, a primeira coisa que nós decidimos fazer é sair do caminho de Jerusalém para ir para o caminho de Emaús. Ficamos conversando com pessoas que não agregam em nada a nossa fé. Pelo contrário, são 2 desiludidos, são 2 fracos na fé. Mas o interessante de tudo isso nessa história é que fracos na fé, desiludidos, algo inusitado acontece na vida desses 2 homens.
Aleluia. Algo inusitado acontece na vida desses dois personagens que aqui nós falamos. Aleluia. São dois personagens nesse texto. Ô Senhor Jeová. E temos um personagem principal. Tristeza. Alguém triste, alguém desiludido, fraco na fé, ele perde a esperança. Ele acha que o culto não está bom, que o culto não foi bom, poderia ser melhor. É verdade. Mas quem sabe se eu estivesse no lugar do Marlon tocando, ficaria melhor. São algo que as pessoas buscam para dar desculpas dos seus fracassos, das suas angústias. O desânimo apaga o fogo do coração. É, Senhor. O desânimo traz desilusão. Mas eu quero falar sobre coração ardente nessa noite. Ei, aleluia. Eu não quero falar mais de coração apagados. Eu não quero falar mais de coração sem fogo. Mas quero falar quando o fogo traz a esperança de volta. Aleluia. O fogo transforma. O fogo molda. Glória a O Deus. fogo purifica. Aleluia. E quando Jesus chega e pergunta para eles: do que vocês estão falando? Oh, meu amado. Aleluia. Bendito, meu Deus. Eles dão a explicação, eles falam a história. E nessa história, entre as palavras, eles dizem: olha, o que nós esperávamos não aconteceu, o que era para ser para nós não valeu. Eles começam a, entre linhas, dar um monte de desculpa para Jesus. Mas aí Jesus traz algo que muda a expectativa deles e a condição deles. Jesus não chama a atenção deles. Jesus não briga com eles. Jesus não aponta para eles. Jesus não diz qual é o mal deles. Jesus não classifica eles como falta de fé. Jesus não classifica eles como desesperançosos. Não. Jesus ouve. E Jesus traz algo que eles prestam atenção no que Jesus diz. Ele diz: honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Jesus começa a fazer uma narrativa das promessas que eles já conheciam, das promessas que eles já ouviram, das promessas que eles acreditaram. Jesus começou a refrescar a memória deles, dizendo: isso é promessa, isso tinha que acontecer, isso tinha que passar por vocês. Aleluia. Vocês são nécios. Vocês não viram que os profetas falaram? Vocês não viram que começou por Moisés e por todos os profetas? E começou a explicar para eles. Aleluia. Por dentro da palavra. Jesus se aproxima e começa a explicar para eles a palavra. E algo interessante começa a acontecer na mente, no coração e na alma desses dois. Aleluia. Jesus começa a explicar as Escrituras. Jesus começa a falar das profecias, dos textos para eles. Às vezes, irmãos, as nossas igrejas, elas não podem ser motivadas por algum tipo de movimento sem palavra de Deus. E aqui Jesus entra no que nós mais precisamos
quando estamos fracos, quando estamos desiludidos, quando nós estamos no caminho de Emaús, Jesus traz algo para nós que se chama palavra. Aleluia. Palavra. Ele começa a explicar as escrituras e os textos para os dois homens. E o texto diz no versículo 32 que o coração deles começaram a arder. Aleluia. Por que não dizer começaram a incendiar? Glória a Deus. Começaram a pegar fogo. Começaram a ser transformados. Começaram a ser avivados. Assim o texto diz. E o coração deles começou a arder quando ele falava. Aleluia. Glória a Deus. Entenda nós que quando Jesus começa a falar, quando Jesus começa a falar ao nosso coração, ao meu coração, algo começa a ser transformado, algo incendeia o meu coração, algo começa a arder. O caminho de Emaús começa a ser transformado, o caminho de Emaús começa a ser purificado, o caminho de Emaús começa a ser incendiado no nosso coração. Andávamos trilhando esse caminho, mas agora, mesmo nesse caminho, algo novo chega ao nosso coração, quando a palavra de Deus começa a ser colocada sobre a nossa vida. Aleluia. E eles dizem, quando ele falava conosco, o nosso coração começou a arder. Aleluia. E quando nós estamos na igreja, que nem nós estamos nessa noite, quando a palavra de Deus começa a falar o nosso coração, nosso coração começa a arder. E aquilo que está incomodando a nossa vida, aquela tristeza tem que bater em retirada, a angústia tem que ir embora, a decepção começa a ir embora, a fé começa a ser gerada novamente dentro de nós. E é para isso que serve a palavra de Deus. Aleluia. Jesus poderia ter chamado a atenção deles, mas Jesus disse, com a palavra, Jesus começou a incendiar o coração deles. Não vai incendiar alguns corações dessa noite que estão nesse culto. Aleluia. Quem sabe você chegou aqui desesperançoso. Quem sabe você chegou, entrou pelaquela porta e disse que é só mais um culto essa noite. É só mais um culto, incendeia. Eu tenho uma boa palavra para ti essa noite. Não será mais um culto que incendeia. Não será mais um culto, será um culto de poder. Será um culto de milagre. Será um culto de transformação. O avivamento verdadeiro não é por causa de frutos humanos. Não. O avivamento verdadeiro é quando nós nos colocamos para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Buscar a presença dEle. Glória a Deus. Ser íntimo dEle. Não basta nós só levantar as nossas mãos e louvar a Deus aqui, com belos louvores, que nos faz sentir a presença dEle. Glória a Mas Deus. nós precisamos de mais. Nós precisamos adorar a Ele. Porque às vezes nós pensamos, pastor, que louvor é só isso. Não. Além do louvor tem adoração. Adoração é entrega. Adoração é tu abrir teu coração para o Senhor Jesus, para a palavra de Deus, e tu dizer assim para Ele essa noite, Senhor, eu andava pelo caminho de Emaús, eu andava caminhando por esse caminho de dor, de tristeza, mas essa noite no culto incendeia. Eu preciso que o Senhor venha incendiar meu coração essa noite. Incendeia meu coração nessa noite, Espírito Santo, para me sair dessa situação que eu me encontrava. Um culto como esse é para nós mudar nossa história. Um culto como esse é para renovar a tua esperança. Um culto como esse é para avivar a tua fé. Sabe, estava parada, fraca ou fria. Que o Espírito Santo essa noite faça arder o nosso coração.
Faça incendiar o nosso coração. Glória a Deus. Que Ele venha restaurar o que precisa ser restaurado dentro de nós. Amém. Quem sabe por alguma ferida, Glória a Deus. Aleluia. alguma tristeza, ou por alguma angústia. Glória a Deus. Santo és o Rei. Nós somos Aleluia. humanos, É, Deus amado. nós não somos super crentes, Ô, Jeová. nós não somos super pastores, Aleluia. nós não somos super levitas nos louvores, É verdade. nós somos humanos. Aleluia. Aleluia. A vida, ela nos entristece. É. A vida é boa, mas a vida nos entristece muitas vezes. A caminhada muitas vezes traz decepções, como trouxe decepções para esses dois homens a caminho de Emaús. Eles estavam decepcionados, porque a esperança da vida deles tinha ido embora. Quem sabe nessa noite eu estou pregando para alguém que não tem mais esperança. Quem sabe estou pregando nessa noite para alguém que a tua esperança foi embora, que tu não tem mais esperança, quem sabe perspectiva de um futuro. Quem sabe estou pregando para alguém que precisa nessa noite o seu coração novamente arder pelo poder do Espírito Santo. E o intuito do Espírito Santo é esse: fazer arder o nosso coração. Glória a Deus. A vontade do Espírito Santo nessa noite é que o coração de vocês comece a ser ardido pelo seu poder. Glória a Deus. Mas para isso, a palavra vai entrar, a palavra vai abrir os olhos. E sabe quando o milagre acontece? Quando Jesus faz menção de seguir a estrada, eles dizem: Santo és tu, meu Rei. já declinou a tarde, a Aleluia. noite está vindo, fica conosco, Ô, glória. entra para a nossa casa, É, Deus amado. entra. Glória. O que falta muitas vezes na vida, nas nossas vidas, irmãos, é um convite de nós dizermos para Jesus: fica comigo, Jesus. É tão bom o culto incendeia, é tão bom o culto incendeia, mas terminando o culto, vai comigo para a minha casa, Jesus. A noite já está alta, vai comigo para a minha casa. Oh, glória. E Jesus sondando os corações deles, vendo sinceridade no coração deles, e vendo que eles precisavam de algo da parte dele, Jesus entra. Santo és E o momento mais importante da nossa vida é a comunhão com Jesus. Aleluia. Diz que eles sentaram para comer. E Jesus pega o pão. E quem ceava com Jesus, quem anda com Jesus, conhece Jesus, Ô, Deus amado. Aleluia. conhece a sua maneira de ser, Aleluia. conhece a sua voz, É. conhece o jeito que ele fala, conhece o que ele faz com o pé, faz com a mão. Diz que ele sentado, o pastor, diz que Jesus Cristo então parte o pão. E quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem. É. E eles dizem: nós comemos com ele, nós sentamos com ele, nós participamos da última ceia com ele, nós vivenciamos os seus milagres. Quantas vezes ele partiu o pão para mim comer, eles pensaram. E eu pergunto para você essa noite: quantas vezes Jesus partiu o pão para você? Quantas vezes deu pão para você? Quantas vezes Jesus alimentou você? Mas passou os dias, passou o ano, e você não lembra mais do partir do pão, você não lembra mais como chegar diante da mesa Glória a Deus. em unidade. Glória a Deus. O segredo do milagre
só foi revelado para eles quando eles entenderam no partir do pão. Quando eles partiram, Jesus partiu o pão. Seus olhos se abriram e disse: é o Mestre que está conosco. É o Mestre que ressuscitou. É o Mestre que está conosco. Eu quero dizer que nessa noite Jesus precisa ressuscitar em alguns corações nessa noite. Jesus precisa ressuscitar em alguns corações nessa noite. Quem sabe Jesus, no decorrer, no caminho de Emaús, Jesus está morto para você. Quem sabe Jesus não vive mais para você. Mas essa noite o Espírito Santo faz um convite para ti esta noite. Ele faz um convite cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. No partir do pão acontece o milagre. No partir do pão acontece o milagre. Glória a Deus. Jesus partiu o pão. Seus olhos se abriram. Eles disseram: esse é o homem. Ele não está morto. Ele vive. Eu vim aqui para dizer para você esta noite que Jesus Cristo precisa incendiar o teu coração. O teu coração precisa queimar. Eu vim aqui te dizer esta noite que Jesus Cristo precisa estar vivo dentro do teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Ele precisa trazer algo novo sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. Ele precisa fazer algo sobrenatural. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Jesus trouxe para eles uma revelação que eles esperavam. Primeiro pela palavra, e depois no partir do pão, eles viram o milagre acontecer. Por que o milagre? Porque eles viram aquele que estava morto, que estava ressuscitado. Glória a Deus. Nesta noite, eu quero convidar você a ficar em pé, para que o Espírito Santo faça algo no teu coração nessa noite. Glória a Deus. Não importa quanto tempo o teu coração Obrigado, meu está Deus. precisando de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra hoje aqui, ela deixa de ser simplesmente uma leitura, mas ela vai se tornar viva dentro do coração de cada pessoa nesta noite. Não tem tristeza, não tem angústia, não tem depressão, decepções, não tem enfermidade que não possa sair sob a presença e o nome de Jesus. Tudo é trocado, tudo vai embora. Tudo se transforma na vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Quando nós, gaúchos, costumamos fazer churrasco em alguns fins de semana, não é todos, para quando fizemos, a gente faz um braseiro. A gente tira o churrasco, faz a refeição. Quando a gente olha para aquele braseiro, os carvões estão pretos, estão cobertos de cinza. E a gente diz: está apagado. Apagou. Aí se a gente pegar um carvãozinho daquele e tirar para fora e colocar longe dos outros, a gente vai dizer: está apagado. Mas o carvão, ele tem um segredo. Quando ele está preto, por dentro ele está aceso. E a gente começa a soprar, a cinza vai embora, e aquilo que era preto começa a ficar vermelho, começa a avivar, começa a queimar, começa a incendiar. Nesta noite eu quero dizer para alguns nessa noite: se você acha que está com cinza, que você acha que não está apagado, mas essa noite o Espírito Santo de Deus vai soprar sobre a tua vida, vai soprar sobre a tua casa. Hoje Ele vai te avivar, hoje Ele vai te incendiar, hoje teu coração vai arder. Só os que querem, Glória a Deus. só os que querem ser incendiados, Glória
Glória a Deus. Só os que querem que o seu coração arde em chamas. Oh, glória. Vem correndo para frente. Glória.